Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ok aí com todo mundo. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade à discussão sobre o Welfare State, mais precisamente a gente vai falar sobre o declínio do Welfare State e sobre, principalmente, a ascensão do neoliberalismo, que é uma corrente que vai propor justamente o contrário de tudo aquilo que vinha sendo feito no Welfare State. Então, só para a gente recordar um pouco, para a gente retomar um pouco da discussão para emendar na discussão da aula de hoje. A gente vem falando nas últimas aulas sobre a questão do Welfare State. E aí a gente viu que o contexto de surgimento do Welfare State é justamente o contexto do pós-crise de 29, do pós-Segunda Guerra Mundial, em que os países estavam arrasados, suas economias estavam arrasadas e elas precisavam se reconstruir tanto economicamente quanto socialmente, certo? Então a reconstrução econômica ela vai acontecer e ela vai fazer com que haja acúmulo de capitais, acúmulo de recursos pelos países. Então, após a reconstrução econômica, os países tinham recursos suficientes para investir no social. E aí era muito necessário que houvesse esse investimento no social, justamente porque as economias que tinham sido arrasadas, elas tinham causado muito desemprego, muita pobreza, muita fome, condições precárias de trabalho, de habitação, de transporte, de saneamento, e tudo isso precisava ser reconstruído. E aí o que a gente viu foi que um dos fatores preponderantes para isso foi justamente a crise de 29, uma das estratégias que foram tomadas na crise de 29, que foi justamente a reconstrução da economia norte-americana e do emprego e, consequentemente, do bem-estar social a partir da criação de obras públicas, a partir do investimento massivo do Estado na geração de empregos públicos, o que foi fazendo com que o dinheiro voltasse a circular no país, as empresas privadas se reconstruíssem e aí mais empregos eram gerados. Então, o keynesianismo, que vai ser uma das bases para o welfare state, o keynesianismo vai propor justamente isso, uma intervenção direta do Estado na economia, no social, com o objetivo de conseguir reconstruir a economia norte-americana que estava devastada pela crise de 29, pela queda da bolsa de valor, a quebra da bolsa de valores em Nova York, por conta da crise de superprodução econômica que aconteceu nos Estados Unidos. O Fordismo levou a economia norte-americana a produzir mais do que o mercado podia consumir, os estoques produzidos acabaram ficando parados e com isso as empresas acabaram quebrando, os Estados Unidos quebraram e levaram o mundo a uma quebradeira junto, justamente pelo fato de que todos os países do mundo, praticamente todos os países do mundo, têm algum tipo de negociação econômica com os Estados Unidos. Então, o que vai acontecer nesse momento é uma quebradeira mundial por conta dessa crise nos Estados Unidos, e aí a saída vai ser justamente a teoria do Keynes, que vai pregar o pleno emprego, que vai pregar a reconstrução da economia puxada pelo Estado e não pelo mercado, certo? Então vai ser o Estado o ator responsável por essa reconstrução. No pós-Segunda Guerra Mundial também, a gente já falou aqui, a questão da reestruturação econômica que o mundo vai passar, puxado pelos Estados Unidos, certo? O Acordo de Bretton Woods vai liberar o comércio entre as nações, principalmente Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão,
e esse livre comércio entre essas nações, aliados também à criação do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, vai fazer com que as economias se reconstruam, seja através dos empréstimos oferecidos, seja através das negociações financeiras que eram feitas, das relações comerciais que eram feitas naquele momento. E aí a gente até falou aqui já que o Japão, em pouco tempo, conseguiu crescer 10% ao ano, a Europa Ocidental conseguiu crescer 5% ao ano, e isso foi possibilitando o acúmulo de capitais para investir no social, para investir nos programas de moradia, nos programas de alimentação, de transporte, nos programas de transferência de renda, certo? Então, esse é o contexto do welfare state. E aí a gente já viu aqui as informações, as características do welfare state, certo? E aí a gente chega agora justamente no momento de declínio do welfare state, certo? A gente vai passar a discutir agora o declínio do welfare state, que vai se dar quando? Vai se dar principalmente a partir da década de 70. Na década de 70, o mundo vai passar por uma outra crise econômica de dimensões bastante grandes. Nada que se comparasse a 29, no entanto, uma crise que foi significativa naquele momento. Um dos fatores da crise da década de 70 foi justamente os choques do petróleo. O que foram os choques do petróleo? Foram crises que aconteceram motivadas pela alta do preço do petróleo, mas essa alta do preço do petróleo ela vai acontecer por conta dos conflitos existentes no Oriente Médio naquele momento. Por exemplo, os conflitos entre a Liga Árabe Síria e a Liga Árabe Síria e Israel, certo? E também as guerras que ocorreram na região do Golfo, na região entre Irã e Iraque, que é uma das regiões do mundo, na verdade é a região do mundo de maior intensidade na produção do petróleo. E aí a gente sabe que o petróleo ele é um elemento fundamental não só para a produção de combustíveis, mas o petróleo também ele é um produto muito utilizado na produção de vários outros instrumentos, várias outras coisas, como por exemplo, no plástico tem petróleo, então várias outras coisas elas são produzidas a partir do petróleo. Então o mundo inteiro naquele momento, era a década de 70 ainda, então naquele momento o mundo praticamente era totalmente dependente do petróleo lá da região do Golfo Pérsico, certo? Então o que é que acontece? Esses conflitos, os dois conflitos de 70 e 73 que aconteceram na região, vão levar, certo, a um aumento exorbitante do preço do petróleo. E isso vai implicar numa crise econômica, certo, nos Estados Unidos e na Europa. Então, o que é que vai acontecer? Nesse momento, os países vão sofrer, certo, com o aumento do petróleo, vai haver inflação, vai haver uma série de consequências que vão ser bastante perversas, para as economias naquele momento. E aí a saída que vai se encontrar é justamente retroceder ao estado de bem-estar social. Retroceder o estado de bem-estar social. Por quê? Porque, como a gente já discutiu aqui, o welfare state, o estado de bem-estar social, ele presume, certo? Ele presume gastos públicos muito altos. O que é que isso quer dizer? A economia do país precisa, certo? A economia pública mesmo do país, ela precisa estar bem estruturada para que ela possa
investir em educação, em geração de emprego e renda, em transferência de renda, em programas de alimentação, de transporte, de habitação. Ela precisa estar bem estruturada para que a previdência esteja organizada, certo? Então, a seguridade social precisa estar organizada, a saúde, a assistência social. Então, é o seguinte, para se investir em todas essas áreas, é preciso que o país esteja com a sua economia estruturada. E a crise sempre vai fazer com que os recursos se tornem mais escassos, certo? Então, o que aconteceu naquele momento? O que vai acontecer é justamente que, com o aumento da crise, certo? O declínio econômico, do crescimento econômico naqueles países naquele momento, o aumento da inflação, o que vai se ver como saída para a crise é justamente a questão da queda dos investimentos públicos. É o governo deixar de investir em todas as áreas em que ele estava investindo para promover o estado de bem-estar social. Um outro fenômeno bastante preponderante, um outro fenômeno bastante importante para o declínio do welfare state vai ser justamente a questão da queda, certo? Do declínio das nações do socialismo na parte oriental da Europa, na Europa Oriental. Então, nesse momento já se começa a ter um declínio do socialismo, década de 70, década de 80, e esse declínio do socialismo deixou várias nações muito empobrecidas. Por quê? Porque essas nações elas estavam isoladas do mundo. Como esse período é um período de Guerra Fria, e a Guerra Fria ela ocorre através das disputas entre o capitalismo, representado pelos Estados Unidos, e o socialismo, representado pela União Soviética, os países se isolavam em bloco. Quem era capitalista jamais poderia negociar com países socialistas. Os países socialistas não se aliavam a países capitalistas. Então, o que é que acontece? O mundo inteiro praticamente capitalista e o leste europeu era socialista, junto com Cuba, certo? Aqui na América. Então, o que é que acontece? Essas economias não eram economias pujantes, até mesmo por conta desse bloqueio, pela falta de interação com outros países, com outras nações, as economias não conseguiam decolar. E aí essas economias eram economias fracas, economias que eram empobrecidas, certo? Então, o que é que vai acontecer aí? Com o declínio do socialismo, o que vai se perceber é um empobrecimento muito grande desses países. Um dos principais exemplos é justamente a Alemanha, que foi dividida ao meio pelo Muro de Berlim, certo? E aí se tem a Alemanha Ocidental, que era capitalista, e a Alemanha Oriental socialista. E aí essa Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental, que era socialista, ela tinha condições econômicas muito inferiores à Alemanha Ocidental. Logicamente que por conta dessa falta de interação do comércio, da economia entre esses países, certo? Foi isso até que levou também Cuba a ter o estado econômico que ele tem hoje, que várias pessoas questionam, mas geralmente os países socialistas eles são muito pobres como Cuba, certo? O problema de Cuba é justamente um problema de bloqueio econômico que os Estados Unidos impuseram a Cuba, certo? A partir do momento em que Cuba se decidiu pelo socialismo e começou a rivalizar, teve até a questão da crise dos mísseis de Cuba, certo? Onde mísseis foram voltados para os Estados Unidos como se fossem
atacar os Estados Unidos. Por conta da crise dos mísseis, o que é que vai acontecer? Cuba vai sofrer esse bloqueio econômico e vai ser proibida de negociar com vários países que fazem parte do mundo capitalista. Então, assim, o nível de renda e o nível de vida realmente é inferior ao dos países capitalistas, mas eles conseguiram otimizar os poucos recursos que eles têm lá em bons serviços de educação e de saúde pública. A educação e a saúde pública em Cuba, elas são exemplo para o mundo. Então, economicamente, por conta do bloqueio econômico que aconteceu lá e também semelhante ao que acontecia com o leste europeu, as economias são enfraquecidas. Mas no caso de Cuba, com a particularidade de que conseguiu otimizar os poucos recursos para construir uma educação e uma saúde de qualidade, certo? Então é o seguinte, esse declínio do mundo socialista também gerou um empobrecimento maior ainda da população. O que é que vai acontecer? Os países vão começar a enxergar uma saída para dentro dessa situação de crise. A saída vai ser justamente a questão nas nações capitalistas, vai ser justamente a questão do declínio dos investimentos públicos, certo? Então, vai-se a partir daquele momento gastar muito menos, certo? Gastar muito menos com todos aqueles itens que faziam parte, certo? Que faziam parte do estado de bem-estar social, do welfare state. Então, vai se gastar menos com programas de habitação, de transferência de renda, certo? E aí vai surgir um novo discurso, certo? Vai surgir um novo discurso, que é um discurso que vai ser permeável em muitas economias do mundo na década de 70 e na década de 80, que é o discurso neoliberal. Inclusive, esse discurso chega muito forte no Brasil na década de 80, na década de 90. Já eu mostro para vocês os efeitos desse discurso neoliberal, que um dos efeitos, na verdade, é o que da aula anterior, em que vocês puderam assistir um filme sobre o processo de privatizações no Brasil a partir da década de 90, certo? Então esse discurso neoliberal, ele vai vir com um discurso muito forte a partir da década de 70, e ele vai se expandir pelo mundo inteiro. Ele vai surgir principalmente na Europa, de forma mais forte, mais contundente, na Inglaterra, com Margaret Thatcher, que é a primeira-ministra, a primeira mulher primeira-ministra na Inglaterra. A gente vai já falar sobre ela. Nos Estados Unidos, com Ronald Reagan, certo? E aí, esse discurso vai se tornar uma prática muito forte no mundo inteiro. Então, o discurso neoliberal, para reestruturar esse crescimento econômico desses países que estavam em crise e que precisavam diminuir os gastos públicos para poder recuperar as economias, esse discurso ele vai vir com a proposta da reestruturação produtiva. O que é a reestruturação produtiva? É justamente a alteração dos direitos trabalhistas. A produção, a partir daquele momento, a produção econômica, principalmente a produção industrial, ela passa a ter que ser uma produção mais flexibilizada. O que levou os Estados Unidos a entrar na crise em 1929. O Fordismo, que era um processo de produção em massa, em que se produzia o máximo possível e que se estocava muito produto. O que isso fez? Isso fez com que os Estados Unidos não conseguissem mercado para consumir tudo, para absorver tudo isso, e aí acabaram quebrando.
A reestruturação produtiva, ela vai surgir junto com o toyotismo, certo? Junto com o toyotismo. O que é o toyotismo? É um modo de produção de acumulação flexível. O produto, a produção, ela não é mais realizada de formas que se criem muitos estoques. A produção, ela vai ser realizada justamente somente para atender às demandas do mercado. Então, se o mercado está precisando de 500 mil computadores, eu não vou produzir 2 milhões de computadores para deixar 1,5 milhão em estoque. Eu vou produzir uma demanda mais ou menos que o mercado vai abarcá-la no tempo certo, certo? Tanto é que uma das características do toyotismo é o just in time, certo? Produzir para que o mercado acabe logo absorvendo essa produção. Só que essa produção, como ela é flexível, ou seja, precisa de 2 milhões de celulares, eu produzo 2 milhões e alguma coisa de celulares. Precisa de 1 milhão de carros, eu produzo 1 milhão de carros. Eu preciso de 500 mil computadores, eu produzo 550, 600 mil computadores. Não só a produção é flexível, como também o trabalho se torna flexível. Então, o trabalhador aí, ele vai se tornar flexibilizado, ele vai passar a não ter todos aqueles direitos que ele tinha e que ele adquiriu lá no período do welfare state. Lembre-se que a primeira aula sobre isso, a gente falou justamente de como a legislação trabalhista ela acaba sendo um dos vieses do welfare state. A gente falou aqui até sobre a CLT no Brasil, certo? Na era Vargas, uma série de direitos que os trabalhadores adquiriram nesse processo de construção do estado de bem-estar social. Então, a reestruturação produtiva, ela vai presumir que o trabalho é flexível, certo? Que o trabalhador também se torna flexível, vai surgir aí a questão da terceirização, do trabalhador não ter a ligação direta com a pessoa com quem ele executa o trabalho, para quem ele executa o trabalho. Então, ele é contratado por uma outra empresa que vai atravessar pelo meio, e eu vou trabalhar para alguém, mas eu vou receber de outra pessoa, de outra empresa. Os direitos trabalhistas, as horas extras, a jornada de trabalho, tudo isso vai ser reestruturado, vai ser alterado, certo? Então, a reestruturação produtiva, uma das características dela é isso, é a produção de forma flexível, mas a flexibilização também dos direitos trabalhistas. E isso vai acarretar na qualidade de vida e de trabalho do trabalhador, certo? No Brasil, a reforma trabalhista que foi iniciada em 2015 e que ela continua no atual governo, através de algumas leis que têm mudado os direitos trabalhistas, ela faz parte desse contexto, certo? Trabalhar domingos e feriados sem receber por isso, certo? A questão da flexibilização nas horas extras, a flexibilização do acordo. Se a lei diz uma coisa, mas eu sentei com o meu patrão e o meu patrão me negociou comigo algo, mesmo que esse algo fira a lei, mas o que a gente entrou em acordo é que vai ser daquele jeito, certo? Isso vale mais do que a lei, certo? Então, o trabalhador ele se torna muito vulnerável nessa situação. Por quê? Porque primeiro também nessa situação aqui, os sindicatos trabalhistas eles vão perder força, certo? Então, não é mais o sindicato negociando na mesa com o patrão, é agora o trabalhador que não tem a força suficiente para dizer não para o seu patrão negociando. Então, vamos trabalhar agora 12 horas por dia. Vamos. Seu salário vai reduzir em 20%. Ok. Suas férias agora você só vai poder tirar 10 dias
cada vez que você tirar férias. Então, os 30 dias durante o ano vão ser tirados 15 dias e os outros 15 dias você vai tirar de outra forma, tá ok? Então, nessa reestruturação dos direitos trabalhistas, o trabalhador acaba tendo que ficar cara a cara com seu patrão para negociar, certo? E essa negociação, a gente sabe que ela é assimétrica, ela não é igual, em igualdade de condições, ou você aceita ou você está demitido, certo? Então, a reestruturação produtiva, ela presume esse tipo de relação trabalhista. Uma outra coisa que faz parte do discurso neoliberal são as privatizações, que a gente vai retomar mais no início da aula, mais na continuidade da aula, e que vocês assistiram o filme na aula passada também tratando sobre isso. Então depois a gente retoma. O encolhimento do Estado. O que é o encolhimento do Estado? É justamente o que eu vinha falando para vocês. O Estado passa a não se responsabilizar mais por uma série de obrigações que antes era dele, certo? Então, o Estado neoliberal é chamado também de Estado mínimo. Estado mínimo em que sentido? O Estado ele vai se responsabilizar simplesmente pelo básico, certo? Pelo básico. Ele não vai mais garantir todos os direitos que ele garantia antes. Ele garante educação, saúde, certo? E em outros países não acontece como acontece no Brasil, em que o SUS abarca todo cidadão, certo? Em outros países, o sistema de saúde é misto entre algumas coisas que são privadas e a maioria pública. E o que é público nem sempre é para todos, certo? No Brasil já foi assim também. A saúde pública só era acessada por quem tinha carteira assinada, portanto, por quem pagava na época o INAMPS. Então, o neoliberalismo ele faz com que o Estado ele se exima de algumas responsabilidades que são dele, certo? Então, para gastar menos, ele se responsabiliza por menos atividades, por isso o encolhimento do Estado. Os ajustes fiscais, que a gente vai discutir também. Ajustes fiscais são os cortes de gastos que são feitos, certo? Cortes no orçamento, para que a economia feita pelo governo acabe fazendo com que o governo gaste menos do que arrecada. Ajustes fiscais e monetários, seguindo as recomendações do FMI. Então, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, ele empresta dinheiro para os países, certo? Para que eles estruturem as suas economias. Mas o FMI, ele não aceita que o país pegue dinheiro dele emprestado, e os juros não são baixos, certo? Ele não aceita que um país pegue dinheiro dele emprestado e tome as atitudes na economia que achar que deve, certo? Os países que pegam dinheiro emprestado do FMI têm que rezar na cartilha do FMI. Então, o FMI passa a determinar o modelo da economia daquele país, certo? Isso foi muito típico no Brasil na década de 90, nos governos de Fernando Henrique Cardoso, em que o Brasil vivia pedindo dinheiro emprestado ao FMI e tinha, portanto, que tomar decisões econômicas, mas essas decisões econômicas todas tinham que ser sujeitas ao FMI. Eles tinham que aprovar ou reprovar. O país não tinha autonomia na sua política econômica. A gente passa agora a falar sobre o thatcherismo, ou a forma, certo, que Margaret Thatcher construiu o neoliberalismo na Inglaterra. Margaret Thatcher, que ela é chamada a Dama de Ferro, foi a primeira mulher que conseguiu se eleger primeira-ministra da Inglaterra. A Inglaterra é um país que politicamente é misto.
ele é uma monarquia ainda, tem a família real, a rainha Elizabeth, a família real que cuida mais das relações, mais, como é que eu posso dizer, das relações mais internas, certo? Internas no sentido mais do status mesmo, do que das relações econômicas. As relações econômicas e a política, e aí a família real, ela também ela tem uma função de ter de ser uma representação para o país fora, certo? Em eventos internacionais, então a família real acaba tendo essa representação para o país. Mas quem define a política econômica do país, quem acaba governando nesse sentido, é o primeiro-ministro, certo? Que é eleito pelo parlamento inglês. Então esse primeiro-ministro é que vai ter a tarefa de governar economicamente o país. Então o que é que acontece? A Margaret Thatcher, quando ela chega ao poder na Inglaterra, ela vai se tornar uma primeira-ministra que vai desestruturar o estado de bem-estar social para construir, certo? Para construir o neoliberalismo na Inglaterra. Então ela vai radicalizar na política econômica neoliberal, principalmente com relação à questão da redução dos impostos. Ela diminui o tamanho do Estado com relação às ações que o Estado passa a ter que subsidiar e reduz também os impostos que devem ser pagos. Então a população paga menos impostos, mas em contrapartida também se apropria menos dos benefícios sociais, certo? O controle sobre as reformas institucionais nos sindicatos trabalhistas. Então, nesse momento, vai haver praticamente uma guerra, certo? Entre aspas, viu? Uma guerra entre os sindicatos trabalhistas e a Margaret Thatcher, justamente por conta daquele motivo que eu acabei de falar para vocês com a reestruturação produtiva. Ela vai alterar bastante, certo? Ela vai alterar bastante as leis trabalhistas na Inglaterra, reduzindo os direitos dos trabalhadores. Isso vai ser muito mais no primeiro ano, no primeiro governo da Margaret Thatcher, certo? Ela inclusive consegue ser reeleita. E aí, mais para o segundo governo, o que é que ela vai fazer? Ela vai promover um grande programa de privatização das estatais, ela vai diminuir o tamanho do Estado, certo? Lá, fazendo o quê? Vendendo as empresas públicas, privatizando essas empresas e pegando esse dinheiro para gerar cofre público, para gerar cofre para o país. E aí ela vai, além disso, radicalizar ainda mais no segundo governo na flexibilização dos direitos trabalhistas, certo? Então a Margaret Thatcher na Inglaterra e o Ronald Reagan nos Estados Unidos, eles vão ser, que assim como Margaret Thatcher gerou o termo thatcherismo, o Ronald Reagan, por conta também da força da sua política neoliberal, vai gerar o reaganismo, certo? Eles vão ser os precursores alguns dos precursores do neoliberalismo no mundo, certo? E por conta da força como ela e da violência das suas ações, violência num sentido figurado, certo? Violência no sentido de como foi forte o seu governo, a Margaret Thatcher vai ser considerada a Dama de Ferro, ela vai passar a ser chamada de a Dama de Ferro. Então vamos lá, para a conceituação de neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? É uma doutrina econômica e política que surgiu no século XX com base em teorias formuladas por teóricos como o economista ucraniano Ludwig von Mises e o economista austríaco Friedrich Hayek. A teoria neoliberal surge para opor-se à teoria keynesiana,
Lembre-se, o keynesianismo, bem-estar social, estado de bem-estar social. Keynesianismo, pagamento de mais impostos para que o Estado tivesse condições financeiras de financiar o desenvolvimento social, certo? Os programas de transferência de renda, os programas de habitação, de geração de emprego e renda. Então, um vai ser o extremo oposto do outro, porque enquanto um presume um Estado grande, um Estado protetor, um Estado que investe, certo? O outro vai presumir um Estado mínimo, um Estado que tem uma estrutura pequena, o mínimo possível de empresas estatais e o mínimo possível de investimento público. O neoliberalismo propõe uma leitura da parte econômica do liberalismo clássico, tendo como base uma visão econômica conservadora, que pretende diminuir ao máximo a participação da economia. Então, o neoliberalismo ele vem para reformular o liberalismo, certo? Lá no liberalismo, pregava-se o que? A mão invisível do Estado. O Estado deveria intervir na sociedade, na economia, só que de forma não tão contundente, intervir somente quando muito necessário, certo? Então, o neoliberalismo ele vem depois de uma fase de mais investimento e de mais intervenção do Estado na sociedade, ele vem para desestruturar isso e reforçar os princípios do liberalismo econômico. As características do neoliberalismo vão ser justamente o enfraquecimento do Estado. De que forma? Enfraquecimento no sentido do que eu falei para vocês agora há pouco. O enfraquecimento no sentido de que o Estado ele vai ser muito menos presente na sociedade. Seria a situação, por exemplo, de nós aqui no Brasil. Estamos quase há 2 décadas, certo? Quase há 2 décadas com um programa como o Bolsa Família, certo? Que é um programa de transferência de renda, e aí de repente o governo dissesse assim, eu preciso gastar menos, o que é que eu vou fazer? Eu vou diminuir o Bolsa Família, ou então eu vou acabar com o Bolsa Família para diminuir os gastos públicos, certo? Boa parte dessas atitudes aqui já vem sendo feitas em outras áreas. Por exemplo, os cortes de gastos que são feitos pelo governo atualmente, tirando o orçamento da educação, o orçamento da saúde, o orçamento da assistência social, que inclusive é bom que vocês saibam, a assistência social de 2018 para cá, 2019 para cá, certo? Desde o começo do último governo para cá, a assistência social teve um corte de 50% dos gastos, principalmente de alguns programas como o CRAS e o CREAS, certo? Um corte substancial. Isso faz parte dessa política de diminuição dos investimentos do Estado na área social. Então, esse enfraquecimento não é no sentido político. Esse enfraquecimento é nesse sentido aqui. O Estado ele é enfraquecido o Estado é enfraquecido no sentido da sua participação na sociedade, certo? Então o Estado deixa de investir. De 2019 para cá, o Brasil deixou de investir mais dinheiro em educação, em saúde, em assistência social, em pesquisa científica, no ensino superior, na concessão de bolsas de estudo nas universidades públicas, na concessão de bolsas de estudos da CAPES, do CNPq, certo? Então, todos esses cortes de gastos que acontecem, eles acontecem com a finalidade de diminuir a participação do Estado. Para quê? Para economizar recursos, certo? Para economizar recursos. Uma outra característica do neoliberalismo é a diminuição drástica da participação estatal na economia, certo?
Então, o Estado mais ou menos deixa que o mercado regule as relações econômicas, certo? Um dos exemplos disso é que no Brasil o mercado ele tem tido muita capacidade de definir a política econômica do país, certo? Os cortes de juros, certo? A alta ou a queda do dólar, tudo isso é muito motivado pela especulação do mercado. Então, tira dinheiro do Brasil, bota em outro país, o que é que isso faz? Faz com que o dólar suba, certo? Então, uma série de decisões econômicas que são construídas pelo mercado que vai impactar na economia. E o Estado intervém pouco com relação a isso, certo? Intervém pouco com relação a isso. Então, a outra coisa, os teóricos neoliberais, eles defendem a mínima cobrança de impostos e a privatização dos serviços públicos. Vocês estão vendo que sempre que a gente fala de neoliberalismo aqui, a gente vai lá e traz novamente a discussão sobre a privatização. A gente vai mostrar agora aqui as 10 regras do consenso de Washington. O que é o consenso de Washington? Foi uma reunião realizada em 1989 pelo FMI. A gente viu agora há pouco que o FMI, eu falei para vocês o quê? O FMI, ele empresta dinheiro para as economias, no entanto, ele cobra, certo, dessas economias, não só a dívida e os juros da dívida, ele cobra medidas econômicas dessas economias pautadas, certo? Pautadas numa cartilha que essas economias devem seguir para obedecer, certo? Para obedecer aquilo que ele acha que deve ser fundamental. Então vamos lá. O que são essas 10? Quais são as 10 regras do consenso de Washington? Primeiro de tudo, disciplina fiscal. Então, o que é que um país precisa ter para ter disciplina fiscal? Eu vou começar a falar agora e vocês que estão ligados nos noticiários vão observar, certo? Que muito do que eu vou falar aqui vocês vão conseguir identificar na realidade do Brasil hoje. Surgiu hoje isso? Não. No entanto, o ministro da Economia que o Brasil tem hoje, ele é extremamente neoliberal, certo? Ele é extremamente neoliberal. E aí ele vem justamente do mercado. Ele é uma pessoa que tem empresas, ele é uma pessoa que negocia nas bolsas de valores. Então ele é uma pessoa altamente ligada ao mercado. Vocês vão identificar aqui, para quem é mais ligado nos noticiários, vai conseguir identificar no que eu vou falar muito das decisões que o país está tomando ultimamente. Então vamos lá, disciplina fiscal. O que é disciplina fiscal? É justamente o estabelecimento de um teto de gastos. Se vocês observarem, no último mês falou-se muito sobre teto de gastos públicos, que faz o quê? Esse teto de gastos, ele reduz ou ele limita o gasto com serviços básicos. Então, a disciplina fiscal é o quê? É você gastar menos do que o que você arrecada. Mas além do que gastar menos do que você arrecada, é você ter uma disciplina de conseguir gastar somente com o básico necessário, certo? Necessário aos olhos do governo. Porque se a gente disser hoje que o governo gasta muito com assistência social, com saúde, certo? Se a gente for dizer que o Estado gasta o necessário, a gente vai estar falando um absurdo, porque a gente sabe que o SUS, apesar de ser ótimo no sentido da quantidade de serviços que ele oferece para a quantidade de brasileiros que nós temos, certo? Mas o SUS ainda não consegue ser suficiente. Ele é bom
no seu modelo, mas ele não consegue ser tão bom ainda na sua execução. Se a gente disser que o SUS gasta o suficiente e o necessário, que a educação gasta o suficiente e o necessário, que o professor recebe bem pelo seu trabalho, certo? Se a gente disser que a assistência social hoje consegue dar conta da demanda social com relação à pobreza e à desigualdade no Brasil hoje, a gente vai estar falando absurdos, certo? Então a disciplina fiscal são esses cortes de orçamento que todo ano a gente ouve falar. E esse ano, justamente agora, dia 31 de agosto, que é a data final que os governos têm para enviarem os seus orçamentos às câmaras municipais, às assembleias legislativas e ao Congresso Nacional, certo? Sempre que se manda o orçamento, a gente ouve falar no jornal. Cortou-se 20 milhões da educação, 30 milhões da saúde. Então, o tempo todo a gente ouve falar desse corte de gastos. Então, esses cortes de gastos justamente correspondem a essa disciplina fiscal que é imposta entre essas 10 regras aqui do consenso de Washington. A disciplina fiscal, ela tem relação com a redução dos gastos públicos. Então, o que é essa disciplina fiscal? É relacionada à redução dos gastos públicos. Deve cortar com a disciplina fiscal, certo? E a redução dos gastos públicos é justamente tentar otimizar esses gastos, certo? Gastar, por exemplo, economizar no papel que se usa no serviço público, na tinta que se usa no serviço público, nos insumos que se usa lá nos hospitais, seringa, agulha, esparadrapo, certo? Na quantidade de material que se manda para a escola. Então, reduzir os gastos públicos, certo? Tentar otimizar através da redução dos gastos públicos. O próximo tópico que eu vou falar, reforma tributária. Quem tem assistido os jornais atualmente tem visto que essa é uma discussão constante nos noticiários. O Estado brasileiro, certo, está preparando uma reforma tributária. O que é uma reforma tributária? É uma reforma na forma de pagamento dos impostos, certo? E aí vamos acompanhar como vai ser feita essa reforma tributária, certo? Porque qual é o objetivo da reforma tributária? É reformular o modo de cobrar os impostos e, em geral, tentar fazer com que se pague impostos de forma mais racional possível. Por quê? Porque esses impostos vão ter que se reverter em recursos, certo? Em recursos para o país gastar, certo? Então, o país geralmente fica entre o dilema de cortar impostos e não ter dinheiro para investir, certo? E o problema de aumentar os impostos para aumentar os investimentos, mas não conseguir ter apoio popular para isso, até porque quanto mais impostos, mais insatisfação popular a gente tem. Uma coisa peculiar dessa reforma tributária que o Brasil está tentando fazer agora é que, por exemplo, o governo não quer taxar as grandes fortunas, os bilionários do país, porque já foi feito um estudo por algumas pessoas da oposição, da esquerda, que se o Brasil começar a taxar essas grandes fortunas, certo? Ele vai ter bastante dinheiro para investir em outras áreas, como, por exemplo, na área social. No entanto, o governo não aceita fazer essa taxação. Por quê? Porque o governo, o Congresso Nacional, certo? Ele é feito por pessoas dessa elite que vai ser taxada. Então, o que é que acontece? Uma desigualdade muito grande na cobrança dos impostos. A população mais pobre é praticamente ela
que paga as contas do país. É praticamente ela que sustenta o país com os impostos que são pagos. E a elite brasileira não paga tantos impostos quanto deveria, justamente por conta da sua situação financeira. Então, não é visto na cobrança de impostos no sistema que nós temos no Brasil hoje, não é vista a questão da desigualdade, certo? Da desigualdade. Então, a taxação das grandes fortunas, que vem sendo sugerida por vários políticos de esquerda, como o Ciro Gomes, como alguns países, como o PSOL, como alguns partidos de esquerda, ela é rejeitada pelo governo. Então, o governo está nesse impasse, por quê? Porque não consegue, certo? Porque não consegue fazer uma reforma que consiga ter politicamente o efeito que ele gostaria de ter, certo? Uma outra característica são os juros de mercado. O que são os juros de mercado? É justamente controlar os juros para que a inflação não cresça. Então é ficar o tempo todo naquele jogo de tentar controlar os juros. Por quê? Juros muito baixos fazem com que tenha uma subida de preços, uma inflação muito alta, certo? Juros muito altos fazem com que se tenha crise, porque as pessoas vão ter menos dinheiro para comprar, pagar as contas e, consequentemente, vai sumir o emprego. Então, é tentar ter uma política de juros que consiga ajustar-se à situação do país. Os juros no Brasil hoje caíram muito. É bom e é ruim. É bom por quê? Porque melhora alguns financiamentos, mas é ruim porque pode presumir uma alta da inflação. E, além disso, os juros baixos no Brasil hoje, eles não são resultado da economia estável do Brasil, certo? A economia continua em crise. Os juros estão tão baixos justamente por conta da crise. Baixou-se tantos juros para quê? Para tentar estimular o consumo. Então, o Brasil não está com juros baixos hoje porque a economia está recuperada e estabilizada. O Brasil está com juros baixos hoje, tão baixos, por conta de que, como a economia está em crise, é preciso que se estimule um pouco mais o crescimento através de quê? Do consumo, levar as pessoas a consumirem, a botarem dinheiro no mercado para que a economia passe a se movimentar, certo? Câmbio de mercado, certo? Então, o que seria o câmbio de mercado? É operar as trocas de mercado, digamos, de que forma? Digamos que através das importações e das exportações. Então, é tentar ajustar a economia, certo? Já tem a ver com o próximo item, é tentar ajustar a economia para mediar a situação das importações e exportações, justamente para que se tenha balança comercial favorável, ou seja, não se compre mais do que se venda, certo? Então é preciso que também a moeda esteja estável para isso, certo? Porque se a moeda nacional não estiver estável, a economia do país vai ficar desregulada com relação à compra e venda de produtos no mercado internacional. Então, as importações e exportações têm a ver justamente com isso, certo? As importações e exportações têm a ver justamente com isso, com a forma como o país lida com a sua política de comércio exterior. Abertura comercial, certo? É liberar o comércio com outros países. Isso daqui é interessante, por quê? Porque, segundo essa abertura comercial, não deve haver entraves ideológicos. É abrir a economia para negociar com todos os países em que se possa fazer negociações favoráveis, sem viés ideológico. No entanto, o que a gente está vendo no Brasil hoje é justamente o contrário disso, certo?
o maior parceiro econômico do Brasil hoje é a China, mas o Brasil rejeita não, fica o tempo todo agredindo e insultando a China porque o presidente se acha muito próximo dos norte-americanos. Se a China saísse da economia brasileira hoje, o Brasil estava morto. Como a China é de inspiração socialista e o presidente se acha antissocialista, ele fica o tempo todo, o filho dele, o ex-ministro da Educação, insultando a China. Só quer negociar com os Estados Unidos e com Israel. E só Estados Unidos e Israel não vão conseguir sustentar a economia brasileira. Certo? Então, a abertura comercial é levar a uma negociação comercial com vários países do mundo, independente da ideologia desse país. Certo? Investimento estrangeiro direto é conseguir atrair investimentos para o país, certo? É trazer bancos de fora, é trazer montadoras de fora, como a Fiat, como a Toyota, a Volkswagen, certo? É conseguir atrair investimentos no Brasil através da montagem, através das condições de oferecimento de condições favoráveis para que esses países se sintam seguros para investir aqui, certo? Isso é importante porque vem a fábrica, vem a montagem da fábrica, vem o emprego para a montagem da fábrica, vem o emprego para trabalhar na fábrica, vem o emprego para vender o produto no mercado. Então, o investimento de estrangeiro direto, ele é importante por isso, porque ele vem trazendo dinheiro e ele vem trazendo também oportunidades de emprego. Mais uma vez, privatização de empresas estatais, a gente vai falar já mais sobre isso. Desregulamentação, a gente já falou sobre isso, a flexibilização das leis econômicas e trabalhistas. Então, desregulamentar é reduzir as leis trabalhistas para que, no discurso neoliberal, essa desregulamentação vai trazer mais emprego. Porque, como os salários vão ser mais baixos, como as obrigações patronais vão ser menores, ou seja, vai se pagar menos FGTS, vai se pagar menos auxílio maternidade, uma série de benefícios que o trabalhador tem. Então, acredita-se que vai se gerar mais emprego. A reforma trabalhista foi feita no Brasil em 2015, começou a ser feita. Nós já temos 5 anos de reforma trabalhista e não aumentou o emprego, certo? Antes da crise do coronavírus, os empregos vinham, o mercado vinha se recuperando com relação à empregabilidade, mas o que vinha crescendo não era o emprego de carteira assinada, era o emprego informal, certo? Que inclusive o emprego informal, ele de certa forma ele é estimulado nessa situação aqui neoliberal de desregulamentação. É você não ter um emprego que lhe dê garantias, certo? Que lhe dê garantias. Por exemplo, na reforma trabalhista de 2015, a partir de agora, esses restaurantes, digamos que os restaurantes de Pedreiras, eles podem demitir todos os seus funcionários, porque durante a semana o movimento é baixo, só é maior no final de semana. Ele pode demitir todos os seus funcionários e pode, só na quinta, sexta-feira, ligar para o funcionário e dizer: preciso de ti no sábado e no domingo. Aí o cara vem e ele recebe pela diária naqueles 2 dias. Então deixa de ter o vínculo fixo para ter um vínculo informal, certo? Então a desregulamentação das leis trabalhistas, elas têm caminhado nesse sentido de enfraquecer os direitos dos trabalhadores e aumentar o lucro do empresário, certo? E por fim, o direito à propriedade intelectual, ou seja, a pessoa receber por aquilo que ela produziu intelectualmente, certo? Uma música, um protótipo de um produto, certo? A questão do teu direito à propriedade intelectual, certo? Então essas são as 10 regras do consenso de Washington, certo? Que elas são os pilares do neoliberalismo. Elas são
são a coluna vertebral de um Estado neoliberal, certo? Aqui eu estou verificando agora que eu estou com 10 pontos. Por quê? Eu estou verificando que eu coloquei o câmbio de mercado e importações e exportações como duas regras diferentes. As exportações e importações, elas fazem parte do câmbio de mercado, certo? Então, eu aqui que acabei cometendo esse equívoco. As importações e exportações, elas são uma característica do câmbio de mercado, ou seja, estabelecer um câmbio que seja favorável a importar e exportar, favorecendo a balança comercial do país, certo? Então vamos prosseguir e aí a gente vai falar do neoliberalismo no Brasil. Então o neoliberalismo no Brasil ele vai iniciar basicamente na década de 90. O governo Fernando Henrique Cardoso, ele sempre é associado ao neoliberalismo no país. No entanto, o governo Fernando Collor de Mello já carregava consigo, certo? Ele já levantava essa bandeira do neoliberalismo. Inclusive, uma das principais características do neoliberalismo no Brasil vão ser as privatizações, que não começaram no governo de Fernando Henrique Cardoso. Começaram no governo de Fernando Collor, aumentaram no governo de Itamar Franco, que quando Collor sofre o impeachment, Itamar Franco assume, certo? Se aceleraram no governo de Fernando Henrique Cardoso. Então, o que é que a gente vai verificar? É que o neoliberalismo brasileiro tem como principal característica a questão da privatização. Para quê? Para reduzir o tamanho do Estado. Então, não ter uma série de empresas públicas que são do governo, que lidam com algumas áreas que o governo acha que deve ser somente privadas, somente ter ali iniciativa privada. Então, os gastos no governo, os gastos do país, no governo de Fernando Henrique, principalmente, eles foram reduzidos a partir da privatização, certo? Das empresas públicas no Brasil. No entanto, circulam sobre essas privatizações do governo Fernando Henrique uma série de críticas. Por quê? Porque as empresas públicas, sobretudo, a maior de todas que foi privatizada, a Vale do Rio Doce, que hoje é a maior mineradora do mundo, essas empresas elas foram vendidas muito baratas, certo? Para o capital estrangeiro, para empresas internacionais. Então essas empresas foram vendidas por um valor muito baixo, certo? Por um valor muito baixo, e esse valor não foi revertido para a nação no sentido de benefícios que levassem a reduzir as desigualdades, além do que as graves acusações de corrupção nessas privatizações. Inclusive, o presidente Fernando Henrique Cardoso é acusado de liderar um processo de controle sobre o processo de privatização para se controlar a quem se direcionariam essas vendas dessas empresas. Então, é uma situação que não foi favorável para o país, porque reduziu o tamanho do Estado, vendeu-se a um preço muito barato às empresas, e esse cofre público gerado com essas privatizações não acabou sendo vantajoso para a população, porque não conseguiu-se reduzir as desigualdades sociais, que era uma das expectativas das privatizações, era ter menos investimento do Estado, vender as empresas para ter dinheiro no cofre, certo? E acabar investindo mais em educação, em algumas áreas que reduzissem a desigualdade. Na verdade, nesse período, as desigualdades, algumas até ficaram mais contundentes, mais evidentes do que anteriormente. As privatizações da década de 90 no Brasil.
Então, na década de 90, a gente vai ter um grande pacote de privatizações de empresas muito grandes e muito conhecidas no país, certo? A Uzi Minas foi privatizada em 1991. A Companhia Siderúrgica Nacional, que foi criada lá no governo de Getúlio Vargas para fortalecer a indústria nacional, foi privatizada em 93. A Embraer, certo? Foi privatizada em 94, empresa de aviação. A Vale do Rio Doce, essa que é a dona de todas as polêmicas, de todas as maiores polêmicas das privatizações, foi privatizada em 1997, que na minha opinião não deveria ter sido privatizada, porque era uma empresa que, se tivesse passado por um processo de saneamento, certo? De resolução de todos os seus problemas, hoje estaria rendendo bilhões ao país. Hoje a Vale do Rio Doce é a maior mineradora do mundo, certo? Então estaria rendendo muito ao país. A Telebrás em 1998. Só alertando que um dos problemas das privatizações não é só a questão de se desfazer de uma empresa pública. Um dos problemas também é o desemprego, porque aqui essas empresas tinham funcionários concursados, efetivados como funcionários públicos. A partir desse momento aqui, o que é que vai acontecer? Um plano de demissões, algumas pessoas pediram demissão e receberam direitos, saíram com o dinheiro, outros ficaram desempregados e outros acabaram se tornando funcionários da empresa, mas sem estabilidade. Um funcionário privado como qualquer outro. Bem, aqui a gente tem a Telebrás também, que é a Telebrás, ela era ligada às telecomunicações no Brasil. Então, cada estado tinha a sua empresa telefônica. No Maranhão era a Telma, São Paulo a Telesp, no Ceará a Teleceará, certo? Então, cada estado tinha a sua telefônica. Essas empresas telefônicas, elas foram privatizadas. A partir desse momento, as empresas telefônicas passaram a ser privadas. É aí quando vão surgir as empresas privadas, vai se democratizar o acesso ao telefone, tanto o fixo quanto o celular. Democratizado foi de fato, mais pessoas passaram a ter acesso. Mas a gente sabe que hoje no Brasil, as empresas que mais respondem processos por conta da qualidade do serviço e do atendimento são as telefônicas. Então aqui vai entrar a tecnologia dos celulares no Brasil e é quando vai ter toda essa expansão dos celulares e da telefonia no Brasil. Na década de 90 também, os bancos públicos estatais vão ser privatizados. No Maranhão nós tínhamos o BEM, Banco do Estado do Maranhão. Foi privatizado. Todos os estados tinham os seus bancos estatais. Praticamente todos foram privatizados. Até algum tempo atrás, se eu não me engano, só o Rio Grande do Sul ainda tinha o seu. Mas aí eu nem sei se ele não já foi privatizado, porque o governador atual do Rio Grande do Sul promoveu um grande processo de privatizações lá também. Privatizações nos governos Lula e Dilma. Nos governos Lula e Dilma, certo? Foi feito, as privatizações ganharam uma outra roupagem. Essas privatizações passaram a ser chamadas de políticas de concessões. O que era isso? O governo fazia leilões, certo? Leilões de alguns serviços públicos, alguns serviços que eram do governo. Nos governos Lula e Dilma, passaram por esse processo de concessões aqui, basicamente rodovias e ferrovias e 2 hidrelétricas. O que seriam essas políticas de concessões?
O governo fazia um leilão, as empresas concorriam. Quem ganhava o leilão ganhava o direito de explorar aqueles serviços durante 30 anos, certo? A partir daquele momento, as rodovias privatizadas e as ferrovias privatizadas passavam a ser de uma empresa que cobra aquele pedágio e tem a obrigação de manter a rodovia e a ferrovia o tempo todo em boas condições, certo? Então, esses leilões concediam por 30 anos, não é definitivo, certo? Não é uma privatização de fato, porque é uma concessão para explorar por 30 anos a juros baixos aquele bem, aquele serviço, certo? Então, nos governos Lula e Dilma não foram vendidas grandes empresas nacionais, mas foram concedidos trechos de rodovias e ferrovias para que se fosse feito a exploração delas pelas empresas privadas, e também 2 hidrelétricas e uma linha de transmissão acabaram passando por esse processo de concessões. O grande pacote de privatizações no Brasil, inclusive maior até do que no governo Fernando Henrique, veio no governo de Michel Temer. O pacote do Temer contemplava 75 privatizações. Eu pesquisei muito, mas eu não consegui identificar tudo o que foi privatizado. As 75 não foram. Eu tenho quase certeza que não foram. Mas algumas coisas foram privatizadas, certo? Algumas coisas foram privatizadas e está aqui algumas delas. Eletrobras, a questão da energia elétrica no Brasil. Hoje no Maranhão, quando a gente vai falar, a gente fala de SEMAR, mas na verdade quem controla o que era a SEMAR antes hoje é a Equatorial, certo? A SEMAR foi privatizada. Bem aqui a gente tem o pré-sal e os blocos de petróleo privatizados, certo? Aqui o grande problema das privatizações nesses últimos governos, Temer, Bolsonaro. O petróleo no Brasil nos dá lucro, certo? O petróleo no Brasil nos dá lucro. O pré-sal seria a saída para a recuperação da economia, no sentido de que o que vai se gerar de riqueza no pré-sal é um valor muito alto, certo? Sem contar que já existia lei no Congresso Nacional tramitando que jogava um valor altíssimo, uma porcentagem altíssima da exploração do pré-sal na educação e na saúde do Brasil. Então, além dos recursos que nós temos hoje, nós teríamos esses recursos. E constantemente o pré-sal está sendo vendido, foi vendido pelo Temer, está sendo vendido pelo Bolsonaro, certo? Então aqui o grande problema dessas privatizações, nós estamos nos desfazendo de serviços e de bens que nos geram lucros, porque a privatização, geralmente, o discurso é de que se vende algo que não está dando lucro, está dando despesa para o país. Mas nesse caso aqui nós estamos vendendo coisas que nos dão lucro. Então, continuando, no governo Temer, vários aeroportos também passaram por processo de concessão. Dentre eles aqui o aeroporto Zumbi dos Palmares, de Alagoas, o aeroporto de Vitória, o aeroporto de Várzea Grande, certo? A ferrovia Norte-Sul, a Malha Paulista, a Lotex, tudo isso aqui, privatização ocorrida durante o governo Temer. Possivelmente há muitas outras, mas eu só consegui mapear essas aqui. E para finalizar, governo Bolsonaro. Estão na lista de privatizações: Correios, Telebrás, Casa da Moeda, EBC, Codesp, Engea, ABGF, Serpro, Dataprev, CBTU, 2 vezes, sou eu que coloquei 2 vezes,
Transurb, CEAGESP, CEASA Minas, Codesc, CEITEC, se vocês observarem, é um desmonte do Estado. As privatizações, elas estão também chamadas de processo de desmonte. Por quê? Porque desmonta todo o Estado brasileiro, certo? A gente reclama muito dos Correios, mas os Correios cumprem um papel fundamental para nós, porque certamente as privatizações dos Correios vão atrair empresas privadas que não vão praticar preços favoráveis à sociedade, certo? Geralmente, quando essas empresas privadas vêm, que não tem concorrência pública, elas vêm com os preços muito mais altos. Então, a privatização dos Correios pode nos gerar vários problemas. Então, além disso, além dessas privatizações aqui, o programa de desestatização e de concessões do governo Bolsonaro inclui 12 aeroportos, parte da Ferrovia Norte-Sul, terminais da Companhia de Docas de São Paulo e da administração dos portos de Paranaguá e Antonina, certo? Então, até agora, a gente vem numa crescente de privatizações. O governo Bolsonaro é que tem o maior pacote de privatizações ainda do país, certo? Principalmente porque o seu ministro da Economia, Paulo Guedes, ele é totalmente favorável a um Estado mínimo e à privatização em larga escala, certo? Então, o que a gente vem vendo é um desmonte do Estado. Aqui, disso tudo aqui, a gente vai gerar também desemprego, porque a gente sabe que a empresa privada substitui 3, 4 funcionários por um, certo? A empresa privada, ela não tem a mesma empregabilidade que as empresas públicas, certo? E aí o que é que vai acontecer? A gente também vai economizar, certo? Vai ter cofre, vai economizar dinheiro para os cofres públicos. E o outro lado, e o desemprego. E será que esse dinheiro aqui ele vai conseguir ser racionalizado nesse sentido? Percebendo, por exemplo, que hoje o Brasil tem investido cada vez menos em educação, cada vez menos em saúde e assistência social, e investido cada vez mais em recuperação de bancos, de empresas privadas. Então esse dinheiro aqui ele vai ser revertido em quê? Em benefícios sociais, em desenvolvimento humano, em desenvolvimento social, ou em investimentos na iniciativa privada, certo? Então todo esse contexto que a gente falou aqui é para a gente ver justamente como o Brasil está passando por um processo de desmonte do seu estado de bem-estar social, certo? Política de privatização, investimentos mínimos em assistência social, em educação, saúde ou em seguridade social, e uma presença cada vez mais forte do mercado dentro do Estado. A reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a reforma tributária e agora, por fim, a reforma administrativa, que está tirando a estabilidade do trabalhador que for entrar como concursado a partir dos próximos concursos. O trabalhador concursado vai ter o mesmo status do trabalhador contratado. Por quê? Porque ele pode ser demitido a qualquer hora, certo? O fim da licença-prêmio, o fim da redução de jornada de trabalho sem redução de salário, certo? Todas essas reformas, elas são orientadas pelo mercado. Elas não são reformas que partiram somente do governo. O governo está casado com o mercado no Brasil hoje. Os empresários brasileiros é que têm determinado a política econômica do país e também a toda a agenda de reformas. Se a gente for ver essas reformas todas que estão sendo feitas, nenhuma beneficia mais a população mais pobre, nenhuma beneficia mais o trabalhador, nenhuma beneficia mais o servidor público, certo? A reforma tributária, a reforma trabalhista, a reforma administrativa e a reforma da Previdência, todas elas foram
formatadas e totalmente construídas pelo mercado, pensando no mercado e não no trabalhador. Então, o que a gente tem visto? Um desmonte do estado de bem-estar social para a construção cada vez mais de um estado neoliberal, um estado mínimo, ou seja, um estado que investe cada vez menos na sociedade, no sentido de que investe cada vez menos em educação, em saúde, em assistência, em seguridade social, certo? Então aqui a gente acaba de ver todo esse percurso, desde a Constituição do estado de bem-estar social, com os benefícios sociais, com a transferência de renda, com os direitos trabalhistas sendo construídos, e a partir da década de 70, a desconstrução de tudo isso, através dos programas de privatização, da sujeição da economia nacional ao FMI, da sujeição da economia nacional ao mercado, da flexibilização dos direitos trabalhistas, de uma reforma da Previdência que tem feito o trabalhador trabalhar mais e, inclusive, se aposentar sem o seu salário integral que ganhou durante toda a vida, porque para isso precisa trabalhar 40 anos, certo? De uma reforma administrativa que está tirando o direito do trabalhador de ter a sua estabilidade, inclusive desmotivando as pessoas a estudarem, certo? Porque estudar para que, se eu não vou ter mais a minha estabilidade e os direitos que um trabalhador, de um funcionário público tem? Então, o que a gente vem vendo é construção de um estado de bem-estar social e um processo agora de desconstrução desse estado de bem-estar social através do processo da implantação cada vez mais crescente do neoliberalismo no país, certo? Então, gente, a gente encerra aqui. Até logo. Até a próxima.